Olá pessoal do nono ano, tudo bem com vocês? Bom, vamos lá para mais uma aula de história, né? Agora a gente vai ver uma outra parte aí, né, do capítulo 12 sobre as independências da África e da Ásia, né? Continuando ainda aí na fala da África, né? No caso aí específico Angola e Moçambique. Vamos falar dentro também de um contexto aí de Guerra Fria, né? Vai estar influenciado muito, né, a independência desses dois países, né? O contexto de Guerra Fria é muito influente, muita interferência dos Estados Unidos, da União Soviética, né? Em torno desse processo de independência desses países, certo? Bom, gente, então, para início, para falar para vocês, da mesma forma que como ocorreu a independência da África, não é? Ou seja, os movimentos de independência que surgiu na África, muito forte, né? Muito ligado aí à independência política, né? Contra o racismo, enfim, a favor aí dos ideais, a valorização dos ideais da cultura africana que ocorreu, né, esses movimentos de independência que ocorreram na África, ele vai também ser muito marcante na independência de Angola, né, Angola e Moçambique, certo? Então, vamos lá entender como se deu isso aí. Bom, Angola e Moçambique, né, gente, foi dominada durante séculos aí, não é? Pelo povo português, né, por Portugal. Né? Desde o século XV, essa dominação foi muito intensa e foi se arrastando até o século XX, né? Mais precisamente aí, 1974, né? Em média, durou aí essa dominação, né? Essa colonização, né? Bom, e o que vai ajudar o processo de independência de Angola e Moçambique vai ser esses movimentos relacionados à Guerra Fria, né, de interferência, no caso aí principalmente da União Soviética, né, vamos falar aí primeiro de Angola, né, vai iniciar aí desde o enfraquecimento, digamos assim, político, né, de Portugal, que estava existindo em Portugal, ou seja, as ditaduras, né, que ocorreram em Portugal na época de Marcelo Caetano, depois Salazar, não é? O movimento de independência de Angola ele vai começar a ganhar força, né? Porque Portugal, de certa forma, vai estar não mais assim, digamos, muito voltado, né, para o controle dessas colônias, ou seja, vai ter o controle, mas esse controle vai estar um pouco desgastado perante ao seu poder e perante ao mundo, né? Ou seja, a colonização, a dominação que os portugueses estavam fazendo com Angola já não estava mais ganhando, né, apoio, digamos assim, não estava mais deixada, né, deixada de ser observada, ou seja, isso estava passando a ser muito visível, né, perante os outros países, justamente por causa aí do fim também da Segunda Guerra Mundial, certo? Bom, então, dentro de Angola vai surgir movimentos de independência, né? No caso aí, o MPLA, né? Que vai ser aí o Movimento Popular de Libertação de Angola, liderado por esse senhor aqui, não é? Agostinho Neto, ou seja, um homem que vai estar profundamente aí voltado para liderar esse movimento, que nada mais era que tinha o objetivo, né, de instituir um governo republicano, democrático e laico, ou seja, sem a interferência da religião, né, um governo onde os próprios angolanos pudessem tomar a frente, né,
fazer eleições, fazer com que o povo participasse de eleições, né? Ou seja, a ideia de voto universal, né? O voto para atender todos da sociedade, para escolher o seu próprio líder, né? E assim se livrar dessa dominação e exploração portuguesa, né? Bom, outro detalhe também era a ideia de um Estado, né, formar um Estado angolano centralizado, ou seja, todo o poder centrado no Estado, né, o poder político, econômico, né, sem interferências de nenhum país estrangeiro, totalmente voltado para os seus próprios interesses, né, do seu próprio país, do seu próprio povo, né, então um governo que formasse uma administração que atendesse os interesses do próprio povo angolano, certo? Bom, esses movimentos eles vão crescer enormemente, né? Só que não vai, digamos assim, esse movimento, né, o MPLA, não vai, digamos assim, cair no gosto, na preferência de todos, né, de todo mundo. Ou seja, muitas pessoas eles vão ser contraditórios, determinados ideais, determinados interesses, né? Justamente também por quê? Por causa de interferências, né, e pensamentos de ideologias, né, de outros países. Aí entra, como eu falei para vocês, o contexto de Guerra Fria, né? Dentro do movimento popular para a libertação de Angola, existiam pessoas mais voltadas para o socialismo, outras mais voltadas para o capitalismo, né? Então, por causa disso, vai surgir outras frentes como a FNLA, né? Que é a Frente Nacional de Libertação da Angola, e a União para a Independência Total de Angola, que era a UNITA, né? Então, dois movimentos aí muito marcantes também que vai estar na história de independência da Angola, não é? Bom, esses movimentos não vão ter, né, digamos assim, um entendimento, vai surgir conflitos entre eles, né, em torno de como administrar Angola, como lutar pela independência, né? Então esses movimentos vão entrar em desacordo, né? Mas enfim, os movimentos conseguem acabar por fim a dominação portuguesa, né? Isso vai surgir em 1974, né? E em 1974 e 75 vai surgir um governo provisório, né? Para poder governar a Angola. E esses grupos vão ficar em conflito, né, permanente aí. A todo momento vai surgir aí inúmeros conflitos, né? Que giram em torno desse desentendimento. E aí, no caso, o que vai permanecer, o que vai prevalecer, vai ser um governo de caráter socialista, né? Liderado aí pela FNLA. Então, esse movimento vai, digamos assim, impor os seus ideais voltado para o socialismo, né? O MPLA que vai ganhar, não é? Digamos assim, vai estar à frente do governo angolano, né? Um governo que vai ser apoiado pela União Soviética, pela China e por Cuba também, né? Vai ter o apoio aí de outras nações. Em contrapartida, a UNITA, né? Vai receber aí uma ajuda, né, um apoio dos Estados Unidos e da África do Sul. Então são movimentos assim que vão entrar em conflito por causa dessa ideologia, né? No caso socialista, de acordo aí com o MPLA, e a UNITA com o apoio dos Estados Unidos, no caso aí capitalista. Então surge aí um período muito intenso entre esses grupos, né? Como eu falei, que vai de 1974 até 2002, esse desentendimento, né? Então, hora vai ser pacífico, hora vai ser, né, muito violento, né? Então, os próprios agora, eles se livraram de Portugal, mas agora os conflitos estão entre eles, né? Entre os próprios angolanos. Enfim,
Mas em 1974 surge aí, digamos, a independência de Angola. E aí depois partimos para a independência de Moçambique, ou seja, um movimento de independência muito parecido do que foi com Angola, não é? Ou seja, vai surgir aí movimentos, né, grupos de pessoas que vai estar à frente aí de se livrar de Portugal, né? Um movimento de muita luta, né, que foi feito por meio de várias reivindicações, né, que era o fim da dominação portuguesa, era o fim do controle dos portugueses das minas, né, de extração de minérios, o fim da dominação da agricultura, o fim da dominação do controle do extrativismo vegetal, no caso aí da madeira, das plantas, das folhas, enfim. E sobretudo também o fim de um regime segregacionista, né? Ou seja, um regime muito semelhante ao que ocorreu lá na África do Sul, né? A ideia do apartheid, onde aí a população, né, vivia excluída do seu próprio território, ou seja, o povo moçambicano, né, moçambiquês, enfim, ele vai estar sem direitos, né, direitos à sua própria terra, direitos civis, né? Então o que imperava era um racismo muito forte e um racismo institucionalizado, ou seja, um racismo que era feito por meio de leis, né? E posto em sua Constituição, né? Então os portugueses se inspiraram, digamos assim, no que ocorreu, né, no apartheid na África do Sul, não é? Bom, chega aí, né, pessoal, em 1920, no caso aí os moçambicanos, né, eles vão se juntar, né, vão formar um corpo político e vai no Congresso Nacional expor, né, tudo o que estava acontecendo, as injustiças que os portugueses faziam com eles, a dominação, a exploração, né, e a todo momento o governo português, né, os portugueses, eles censuravam esses movimentos, essas falas, né, desses líderes moçambicanos, ou seja, eles estavam totalmente sendo censurados. Então essas reivindicações, essa luta do povo moçambicano em torno dos seus direitos, ela nunca saía do seu país, nunca saía de Moçambique, né? Porque o governo português sempre fazia por onde impedir, né, que as vozes do povo de Moçambique ecoassem mundo afora, né, denunciando toda a exploração e a dominação do povo moçambicano, né? Bom, chega em 1950, pessoal, o movimento ele começa a crescer de tal forma, né, que aí vai ganhando corpo, né, cada vez mais adeptos, os conflitos vão começar a ser muito mais visível na sociedade, né, e os portugueses, eles a todo momento que se deparam com manifestações, eles reagem, né, de uma forma violenta, repressora, né, e isso vai sendo uma constante, né, em Moçambique, certo? Chega 1960, vai surgir grupos, né, que vão fazer frentes, né, de libertação de Moçambique, né, grupos organizados que vão reivindicar os direitos, vão denunciar o mundo que estava acontecendo em Moçambique. E aí, no caso, vai ser o líder desse movimento, vai ser Samora Machel, né, uma pessoa com um ideal, com uma ideologia, né, baseada no socialismo. Ele vai formar guerrilhas, né, que eles vê que por meio da política não conseguem derrubar, né, a dominação portuguesa, então ele vai se organizar por meio de guerrilhas e tomar o poder por meio das armas. Então essa guerrilha vai ser formada, né, vai surgir ataques, né, à dominação, aos dominadores, né. Só que os membros, né, a organização, ela também sofre ataque, ou seja, é uma guerra aí agora que vai parte por meio das armas, né? Mas enfim, diante de tanta luta, em 1975 surge aí a independência de
Moçambique, né? Então o grupo que surge de movimentação de libertação de Moçambique era o grupo chamado Frelimo, né? Que conseguiu colocar fim aí à dominação portuguesa e, portanto, dar independência ao povo de Moçambique, certo? Bom, dentro aí do contexto de governo agora, né? O Frelimo começa a dar um caráter de governo, de administração, né, do território, né, da política. Por outro lado, nem todo moçambicano, né, ele vai aderir a Frelimo, justamente porque entra novamente o contexto de Guerra Fria, como eu falei para vocês. Né? Então, vai ocorrer pessoas que não vão aderir ao socialismo e sim ao capitalismo. No caso aí, o Frelimo tinha apoio da União Soviética, e aí então, no caso, quando surge um outro movimento, sempre vai ser um grupo de movimento oposto. Então vai surgir aí o Renano, certo? No caso aí, é o grupo de resistência nacional moçambicana, que vai ter um apoio aí dos Estados Unidos, da África e da Rodésia, que é o atual Zimbábue. Então esse grupo vai ter um apoio muito forte, né, dos Estados Unidos, né, como líder ali, baseado numa ideologia capitalista, certo? Bom, gente, então esses dois grupos, né, de resistência à dominação portuguesa, eles conseguem se livrar de Portugal, mas agora em si, esses dois grupos, né, que estão aí em torno, né, de uma África, de um governo, né, formado por ideais africanos, estão sob dominações agora, sobre os ideais, né, de dois outros países, no caso União Soviética e Estados Unidos, justamente por causa do contexto de Guerra Fria que eu falei para vocês. Então, os dois grupos estão entre um capitalista, né, que era o Renano, e o outro socialista, que era o Frelimo, certo? Bom, os dois grupos não se entendendo, claro, surgiu o quê? Novos conflitos, né? Agora conflitos entre o seu próprio povo, alimentado por ideologias de dois outros países, né? Socialista e capitalista, União Soviética de um lado apoiando um e Estados Unidos do outro lado apoiando o outro grupo. Enfim, gente, esse conflito surge em 1977, né? Um atacando o outro, né? Um fazendo discurso de ódio, de menosprezo ao outro, né? Começa em 1977, o ano que eu nasci, e vai até 1992. Olha que coisa aí de louco, né? E então, ocorrendo isso, né? Passa-se aí mais de 30, né? 30 anos aí, quase aí, em torno de conflitos, né? Diante de quem vai governar, sobre quais ideais, sobre o socialista ou sobre o capitalista, né? Então, isso, né, surge em 77, vai até 92, 92 surge aí um clima de paz, digamos assim, né? Entre as duas entre os dois movimentos de libertação, de independência de Moçambique. Surge essa paz e então os ideais eles vão se misturar, né, em torno da população, e aí pelo menos agora não vai ter mais conflito, né? O que vai permanecer é um governo se pautando, né, nessas duas ideologias, mas sem conflito agora, sem ataques, né? Sem conflitos violentos agora só por meio do embate, do debate político, certo? Bom, gente, então paramos por aí, né? Aqui, ó, nessa imagem aqui mostra um grupo de mulheres, né, que fizeram parte aí da luta, né, de independência do povo de Moçambique e de Portugal, certo? As mulheres também tiveram uma presença muito forte, muito marcante aí. Bom, então foi isso, gente, que ocorreu. E aí, numa próxima aula, estudaremos
outros países, né? No caso aí Argélia e Congo, né? A gente vai ver mais para frente em outra aula, certo? Então é isso, gente. Tudo de bom. Até a próxima. Não deixe de fazer anotações de vocês, né? Postem lá no Classroom, que eu considero como um pontinho aí, certo? Então é isso. Um abraço e tchau.